Recentemente eu recebi uma pergunta lá no Instagram. Monique, como que você faz para ler tanto? E eu não me considero uma pessoa que leio muito, porque tem pessoas que leem muito mais do que eu. A questão é prioridades. E o vídeo de amanhã vai ser sobre isso, sobre como priorizar as leituras. Lembrando, gente, que isso é uma questão muito subjetiva, porque quando você fala, eu li 68 livros no ano, você pode ter lido 68 livros de poucas páginas, como eu vou mostrar aqui. Ou então, ler 20 livros de 800 páginas. Não dá para avaliar a qualidade das leituras a partir da quantidade de livros. Mas como a gente sempre se liga em metas, e as metas geralmente estão relacionadas a números, eu decidi trazer para vocês 5 livros clássicos que você pode ler em um dia. Aqui do canal já há algum tempo sabe que eu já postei um vídeo com alguns livros também. Eu não vou repetir aqui os mesmos livros, eu estou colocando livros diferentes, então eu vou botar aqui nos cards o que eu já postei anteriormente. E quem é antigo também aqui já sabe que existe a Semana da Leitura Mágica, e que durante a Semana da Leitura Mágica eu faço a leitura de um livro por dia. Então nada mais fácil do que trazer os livros que eu geralmente leio nessas semanas de leitura mágica aqui como sugestão de leitura, porque são livros que eu consigo ler em 24 horas, às vezes até menos do que isso. Começando pelo livro A Viúva Simões, da Júlia Lopes de Almeida. Eu não trouxe resenha desse livro aqui pro canal, porque eu levei resenha lá pro podcast. Eu vou deixar o link do podcast aqui no box de descrição. Você consegue ouvir pelo Spotify, não precisa ser um pagante do Spotify para poder ouvir o podcast. Você pode baixar a versão gratuita e aí você vai conseguir ouvir o podcast tranquilamente. Esse livro aqui conta a história da Ernestina, uma mulher do final do século XIX. Uma vez casada, ela não é mais a Ernestina, mesmo seu marido morrendo, ela continua sendo a viúva Simões. Mas logo no início da leitura, um amor do passado retorna para o Rio de Janeiro e mexe muito com a vida da Ernestina, mexe muito com o coração dela. A sua vida vira de pernas pro ar. Ela tem uma reviravolta 360 a partir do momento que esse homem entra na vida dela. E esse livro mostra as consequências de escolhas erradas na vida das mulheres e como que essas escolhas não afetavam em nada a vida dos homens. Esse livro aqui reserva um final surpreendente. A leitura é tão fluida que você não vai conseguir largar enquanto você não souber o que vai acontecer com esses personagens. Outro livro que eu li em uma semana de leitura mágica é do Ítalo Calvino, Visconde Partido ao Meio. Esse livro aqui a gente tem a história de um visconde que vai para a guerra e ele sofre um atentado e ele é dividido em duas partes, uma parte boa e a parte ruim. A parte ruim retorna para o reinado e as pessoas que habitam naquele local sofrem muito com esse visconde malvado. Só que a parte boa também conseguiu se recuperar e depois de um tempo ela também retorna. Mas por incrível que pareça, as atitudes excessivamente boas desse visconde acabam prejudicando demais a vida dessas pessoas. E aí a gente se pergunta, extremos são bons? Esse é um livro muito engraçado, mas que traz altas reflexões, curtinho, você vai ler rapidinho. E eu fiquei apaixonada pela escrita do Ítalo Calvino e a partir daqui eu tive interesse de ler outros livros dele. A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Aqui nós temos uma história enigmática de início, a gente não sabe do que se trata. Um homem que está refugiado, fugindo de alguma coisa em uma ilha, e nessa ilha constantemente ele se depara com uma mudança. É como se essa ilha rejuvenescesse a partir do momento que ele liga um certo maquinário. Nessa ilha existe um hotel onde ele habita, mas esse hotel está totalmente danificado, destruído pelo tempo, mas quando ele liga esse aparelho, esse hotel volta a ser novo e pessoas voltam a andar por lá. E ele se apaixona por uma dessas pessoas que estão ali habitando nesse hotel, então a gente vai descobrir o que aconteceu, quem são essas pessoas. Esse livro aqui é interessantíssimo, gente, mas eu tenho vontade de reler, porque ficaram várias dúvidas na minha cabeça. Eu não compreendi muito o que estava acontecendo ali, mas é um livro incrível, dá pra ler rapidinho, leitura deliciosa. Recomendo demais para você descobrir o que é essa invenção de Morel, o que é essa máquina enigmática aí, que possibilita esse personagem enxergar vultos do passado ou do futuro. Não sabemos. O Velho Mar, do Ernest Hemingway, um livro triste toda a vida.
que traz altas reflexões filosóficas sobre a relação entre o homem e a natureza. O entendimento que nós chamamos de que animais são seres inferiores a nós, que nós somos seres superiores. Todas essas reflexões acontecem a partir do momento que esse velho vai para o mar e promete trazer um grande peixe. Mas é um livro lindo. E por último nós temos aqui Vidas Secas, do Graciliano Ramos, gente. Aqui tem uma história muito triste de uma família em meio à pobreza, ao sertão, e que encontra um lugarzinho para viver. E aí você vai acompanhar as perspectivas deles, as esperanças, o sofrimento, a miséria, a escassez, a exploração. Todo mundo sofre, inclusive um animalzinho de estimação, a baleia. E o capítulo da baleia, prepare os lencinhos, porque você vai chorar muito. Bom, gente, essas foram as minhas sugestões de 5 livros clássicos para você ler em um dia. E amanhã eu venho trazer um vídeo aqui para vocês com as sugestões de como ler mais e como aproveitar melhor as suas leituras. Até amanhã!